Olá, muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Primeiro dia do ano novo que já chegou. Estamos em 2025 e hoje começa uma nova oportunidade no ciclo da nossa vida. E eu quero começar esta nova fase declarando sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, que você tem um propósito. É isso mesmo. Você não é uma obra do acaso. Você não é um nada. Você não está aqui neste mundo à toa. Não. Deus criou você à sua imagem e semelhança. Você, meu irmão e minha irmã, é imagem e semelhança do Criador. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E esse mesmo Deus que criou você à imagem e semelhança dele, também te capacitou. Capacitou para quê? Para você fazer a diferença. Para você justamente viver este propósito que ele estabeleceu para a sua vida. Olha só o que Jesus Cristo diz, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 15. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Vamos lá. Jesus ensinava sobre o reino dos céus através de parábolas. As parábolas eram histórias que continham elementos familiares aos ouvintes de Jesus, de modo que eles compreendiam a moral da história que Jesus estava contando. Então essas parábolas são figurativas. Quando fala aqui que um homem, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens, este homem não é um homem qualquer. Este homem é uma metáfora para o próprio Cristo. E os servos são uma metáfora para nós, seres humanos. Porque Jesus, ele esteve aqui um dia, durante um período determinado, de forma física, na face da terra. Jesus andava na face da terra. Dá para você acreditar nisso? Jesus, ele ia em lugares, ele estava aqui em carne e osso. Só que nós sabemos que a Bíblia nos relata que após a sua ressurreição, ele ficou um período aqui de 40 dias na terra e depois ele subiu aos céus. Só que ele não deixou a gente na mão. Jesus nos capacitou com talentos, com dons, com habilidades, para que nós pudéssemos viver o propósito que ele mesmo estabeleceu para a nossa vida. Então, quando diz que um homem saiu em viagem, é Jesus que foi para os céus.
Mas da mesma forma que Jesus foi para os céus, um dia ele voltará. E essa parábola dos talentos, que nós lemos aqui um fragmento, fala justamente que este homem que saiu em viagem, um dia ele volta dessa viagem. Então Jesus voltará. O que eu quero te dizer também, meu irmão e minha irmã, é que você tem dons, você tem talentos. Não adianta você pensar que, eu não sou bom em nada. Não, negativo. Às vezes você acha que não é bom em nada porque, imagina só, por exemplo, se um peixe medir a sua capacidade através do voo. Não, deixa eu ver se eu sou bom em alguma coisa, diz o peixe. Eu vou tentar voar. É claro que o peixe não vai conseguir e ele vai se sentir péssimo por isso, se ele estiver achando que a sua capacidade vai ser medida pela questão do voo. Não, um peixe foi criado para nadar. Então talvez você ainda não descobriu os seus dons e talentos, porque você ainda não aplicou no centro, no cerne da questão, entende? Mas a Bíblia diz que todos nós temos dons e talentos. E qual é o resumo da ópera, a moral da história? Bom, nós não fomos criados para viver uma vida vazia. Nós não fomos criados só para sair de casa, ir para o trabalho, depois do trabalho, voltar para casa, dormir, acordar no dia seguinte e repete-se o ciclo. Não. Nós fomos criados para viver um propósito. Nós fomos criados para dar vazão ao potencial que existe dentro de nós. Você foi chamado para viver algo grandioso. Imagina só se o Michael Jordan tivesse aberto mão de jogar basquete. Nós não conheceríamos o dom, o talento maravilhoso dele. Imagina só se o Pelé não tivesse seguido o seu dom, o seu talento de jogar futebol. Olha só como que o mundo perderia. Imagina se Beethoven não tivesse dado vazão ao seu dom, ao seu talento pela música. Que pena seria. Então, o mundo está aguardando a sua manifestação. Talvez o medo está te impedindo de viver isso. Talvez a zona de conforto está te impedindo de viver isso. Ei, não dê ouvidos ao medo. Viva pela fé. Não fique na zona de conforto. Porque Pedro, quando estava naquele barco e começou a acontecer uma tempestade, o barco era a zona de conforto de Pedro. Só que quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, o apóstolo falou o seguinte: se é o Senhor mesmo, me manda andar sobre as águas também. E assim foi feito. E está ali gravado eternamente que Pedro, como se fosse um super-herói, andou sobre as águas. Se ele tivesse ficado na sua zona de conforto, no seu barquinho, ele não teria essa história maravilhosa para contar. Nós não estaríamos falando sobre isso hoje. Então não fique na sua zona de conforto. O extraordinário te espera fora da sua zona de conforto. Que neste ano de 2025, meu irmão e minha irmã, você possa multiplicar os seus talentos, você possa viver o seu propósito, você possa dar vazão ao potencial, à capacidade que o Senhor colocou dentro de você. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente. Um excelente e extraordinário ano de 2025 para você e até a próxima.